reflexão traz um certo desconforto, sempre trouxe para qualquer idade, né? Ou para qualquer idade da humanidade. Não é uma coisa do atual. O tempo de hoje é um tempo difícil, é um tempo desconfortável. Sempre foi, porque sempre foi um aqui e agora para o existente, né? Quando a gente nasceu, hoje a gente pode dizer que era um tempo ótimo, mas naquela época era uma tarefa, né? Nascer. Está ali dependendo de que o outro se preocupe, se ocupe e se dedique à minha existência, senão eu desapareço, né? Também em épocas passadas não quer dizer que naquela época era melhor. Naquela época era a minha época, era a época que eu estava aprendendo, mas também tinha muito desconforto na Idade da Pedra, tinha desconforto na Idade Média, tinha desconforto no Iluminismo, né? Existir não é somente uma coisa prazerosa, não. Às vezes é até menos prazerosa, mas sempre será um desafio existir. Um dos objetivos aqui que eu acho central, além de falar da existência, né, é a gente falar de temas dessa existência dentro do tema maior, que é viver a maturidade, né? Viver no tempo do meu corpo hoje, né? E um dos temas é a vida. Os slides eles não vão ter uma sequência assim de um texto que foi cortado. Esses slides eles vão trazendo temas que eu acho que faz parte, que é importante a gente refletir como existente. Então, uma das coisas importantes para definir como paradigma, né, de vida e existência é que existem palavras interrelacionadas que dão a condição para cada um ter existência. Relacionamentos. O presidente ali falou de amizade, né? É um dos principais tipos de relacionamento. Mas nós vamos ver aí depois que nós temos um cardápio, digamos assim, de objetos e de assuntos e de modos que nos sustentam, ou que estabelecem os nossos relacionamentos. Ou relações, uma outra palavra de relacionamentos. E a outra, que também é muito importante, é movimento. Não existe vida sem movimento. Quando a gente vai medir se uma pessoa está viva ou morta, a gente mede movimento. Quando uma pessoa está no hospital, sendo assistida por equipamentos, todos eles estão medindo movimentos. Desde movimentos químicos, então, se ali, dentro daquele sangue, estão interagindo substâncias, estão interagindo, estão se relacionando substâncias, e aí vão se medir presença e quantidade de substâncias no sangue, como também vai se medir pulsação. E aí você vê se o monitor está Se tiver assim, acabou. Se tiver então existe movimento. Pode ser um movimento crítico, pode ser um movimento tranquilo, um movimento que dê tranquilidade, mas tudo ali está medindo movimento. Isso é importante porque a gente diz o seguinte: eu estou doido para me aposentar, para descansar. Significa isso. Esse paradigma existencial do descanso. Aí o aparelho vai dar esse ruído. Se não tiver um se eu não mudar de relacionamento, eu morro. Então, aposentar pode ser mudar de um relacionamento para outro, desde que haja movimento. E que a gente vai até voltar a isso, que a gente não fique na posição de espera, que seja, eu vou me aposentar para cuidar dos netinhos. É uma espera. Espera que hajam netinhos, esperam que netinhos me queiram, esperam que me tragam netinhos.
né, para eu ter o que fazer. Essa é uma posição passiva, que já está uma posição do tu, 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 tu. Até que o netinho chegou. Tu, 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 tu. Ou o netinho não veio. Tu, 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 tu. Então, para que haja vida, e aí eu fiz uma metáfora do nosso mundo, que é aqui o cubo. O que é o cubo? É a metáfora do espaço-tempo. Nós estamos encaixados, né, desde a concepção, nós somos encaixados no espaço-tempo, que é uma medida só. São dois lados da mesma moeda, não existe um sem o outro. E dentro do espaço-tempo é que é possível o movimento. O movimento sustenta o espaço-tempo nas nossas vidas. Quem sustenta a nossa vida não é o cubo. Nós, nos movimentando, damos existência ao cubo. Essa é uma outra mudança de paradigma. Que é o movimento que sustenta a vida. Não é a vida que dá o movimento. Mudando esse paradigma, a gente pode mudar muita coisa, né? Pode e vai mudar muita coisa de como a gente se comportar em nossa existência. Vai mudar o nosso fazer na existência. Porque movimento e fazer são a mesma coisa. Então, só existe vida com o movimento, ou toda vida, para se sustentar, tem que ter um fazer. Mesmo quando eu estou dormindo, agora eu não vou fazer nada, eu vou dormir, o eu descansa, ou sonha. Vai fazer no sonho, vai ter um fazer no sonho. Mas o corpo está fazendo um monte de coisas, principalmente limpar o organismo. É a hora que, biologicamente, nós trocamos as substâncias que não servem mais por substâncias que nos servem para que amanhã a gente acorde e faça o movimento do eu. Eu acordo e vou fazer coisas. Então é importante, nem tantos detalhes aí, que a gente tenha isso aqui como um paradigma. O que sustenta a vida é o movimento. E o movimento é uma responsabilidade do eu. Porque quando a gente deixa a responsabilidade para fora, pode ser que fique esperando o netinho chegar, né? E quando a gente deixa a responsabilidade só no corpo, é a vida vegetativa. Então, existe ali vida porque tem movimento, mas não tem existência porque não tem o eu. Então, quando você tem uma pessoa em coma, quando você tem uma pessoa no hospital, em vida vegetativa, o que você espera? Duas coisas. Ou que ela volte a se mover, ou que ela vá embora. Porque não vale a pena ficar ali para ser minha mulher, meu filho, minha mãe, vivo, vegetativo. Vegetativo é o quê? Um vegetal. Não tem o eu. Então, o que sustenta a nossa vida é o movimento, e o movimento precisa estar conectado com o eu, porque o eu pode ficar passivo esperando que, como vou continuar nesse exemplo, que o outro chegue, ou que o outro me traga o que fazer. Se trouxer meus netinhos, eu vou ter o que fazer. Então, o que poderíamos focar um pouco nisso aqui? Tem coisas que ali estão escritas que eu não falei, que talvez alguém tenha a curiosidade, ou esse paradigma de que vida é movimento, né? E que tem a ver com a existência, e que a existência é a implicação do eu no movimento. O que vocês queriam falar mais, ou perguntar, ou discordar, qualquer coisa? Pode. Não, colegas, a gente vê essa questão do movimento, você vê como a diretoria de aposentados, né, fazendo esse movimento de trazê-los aqui, está
justamente alinhada com isso, né, de trazer o movimento. Agora, mais do que isso, como o professor explicou, é necessário que haja uma retroalimentação, né, que vocês também demandem, provoquem o movimento da diretoria para que a gente possa inovar, fazer outras coisas, né. Tomou iniciativa do movimento, né, vindo de fora, como você está falando, mas é importante que cada um de nós possamos provocar a diretoria, e esse questionário aí que vocês preencheram tem muito a ver com isso também, né? A gente tentar entender e ver o que é que vem de vocês para a diretoria, para a gente fazer esse movimento geral aí dos aposentados e pensionistas. E o que você falou está bem dentro da questão, porque aí quando você tem uma instituição, isso muitas vezes provoca que você fique numa posição de espera. Né? Assim como se espera o Netinho, no exemplo que eu dei, se espera que a instituição faça alguma coisa por mim. E aí é a mesma coisa. Né? Ou seja, agora que eu tenho essa instituição, eu quero esperar para ver qual é a existência que ela vai dar para mim. Quando, na verdade, existirmos é uma questão do existente. Começa aí. O sujeito que nasce, ele foi desejado, mas ele também precisa desenvolver nele a estrutura de desejar, senão ele não fica. A gente geralmente pensa, não, que o filho está aí porque eu botei, né? O filho está aí porque eu desejei e porque eu cuidei. Isso é verdade? Mas é metade da verdade. A outra verdade é que esse sujeito que eu botei ficou. Ele desejou. Primeiro ele começou demandando, né? Demandando comida, demandando limpeza de cocô, de xixi, mas depois ele começou a... Você vê que a criança, o júbilo que a criança tem quando ela anda pela primeira vez. Se alguém já prestou atenção a isso, vê que aquele momento de júbilo, ela pode fazer algo no mundo. Já começou a desejar até um pouco antes, mas naquele momento aquilo ganha uma força de existência. E continua, como criança, esperando coisas da família, que é uma instituição, dos outros, e etc. e tal. Mas vai começar a dar um outro tipo de trabalho, que não é mais o trabalho do automatismo, comer e fazer necessidades, como cocô e xixi. É o trabalho de que eu quero isso, eu quero aquilo. E aí... obrigado. E aí você vai ter que rearrumar a casa, porque ele vai querer tudo que tiver ao alcance, né, quando começa a andar. E isso tudo é o trabalho que ele dá, porque ele começa a desejar. O nosso engano é que a gente não vai ter mais trabalho para existir quando se aposentar. Aí é o engano. Algum trabalho a gente tem que ter, porque esta vida dá trabalho. Existirmos a que será que se destina. Seja lá qual for o destino, a nossa invenção, é o nosso trabalho. E se quisermos continuar existindo, vamos ter que ter um trabalho. Tem um preço, né? Por estar aqui, a gente paga um preço. Que pode ser um preço prazeroso, depende do que eu eleja e do que eu construa. E aí a gente vai ver depois isso. Aqui é uma provocação, ou seria mais provocativo dizer, qual o seu movimento no seu próprio tempo? Que movimento você faz para existir aqui e agora, no tempo que você tem? Né? Eu disse, eu tenho algumas horas de 62 anos. Qual é o movimento que eu dou a essa existência aqui e agora, nessa idade? Nessa idade desse corpo. Então, isso aqui é uma representação geral, genérica, do início, na concepção, e do final, na morte. E, entre um e outro, a nossa trajetória. Nessa trajetória, nós temos vários movimentos dentro daquela metáfora que eu falei para vocês, do espaço-tempo. Movimentos que nos são sugeridos, né, pela cultura que a gente está inserido, estudar, aprender alguma coisa, namorar,
se cuidar, e trabalhar, se distrair, e vai fazendo movimentos. Mas a gente pouco se pergunta assim, o que é que tem de mim aí? Parece que tudo foi dado e que a gente vai respondendo, né, ao que foi dado ou que foi solicitado. Mas o que é que eu quero? Isso também tem um espaço aí. Não importa a classe social, o regime político, o que for, há um espaço para o sujeito, há um espaço para aquele sujeito inventar algo, ter um movimento que é dele. Que não é a mesma coisa de dizer, eu só faço o que eu quero. Não é isso. De tudo que eu faço, o que é que eu quero? Também, ou o que foi que eu inventei. Porque eu posso responder à demanda do mundo, né? E posso também inventar algo. Este é o movimento mais próximo do que a gente pode chamar do sujeito, pode chamar da alma, pode chamar do que lhe é próprio. Né? É a sua invenção. Um exemplo. Por exemplo, quando eu fiz vestibular, o primeiro vestibular eu fiz na sequência do que me foi dado. Fui para a engenharia civil e eu perdi, graças a Deus. Né? E graças a eu não estar preparado para passar no vestibular, porque eu fiz escola técnica, então seria o quê? Uma sequência eu fazer, se eu fiz edificações, fazer engenharia civil. Né? E eu perdi. Neste meio tempo, uma maçã caiu na minha cabeça, uma metáfora. Eu falei, mas não é isso que eu quero da minha existência, da minha vida, eu quero fazer psicologia. Aí haviam duas possibilidades. Primeiro que essa metáfora da maçã já foi uma invenção. Eu inventei para mim naquela hora que o melhor para mim, o que eu ia gostar mais e o que me faria melhor existir seria fazer psicologia. Para ser clínico. Fiz o vestibular de psicologia e fiz o vestibular de medicina. Porque se eu perdesse psicologia, porque naquela época era alta, só tinha a federal, e era alta a concorrência, no meu ano foram 19-1, eu fiz medicina na Baiana para fazer psiquiatria. E passei em medicina. Porque saiu o resultado antes. Aí eu me matriculei em medicina na Baiana. A minha família, com toda razão, ficou muito feliz porque teria um médico na família. A minha tia médica já estava para morrer, então eu era o substituto médico da minha tia na família. E depois saiu o vestibular, o resultado da federal. E eu disse, eu não vou fazer medicina. Eu vou fazer psicologia. Essa foi a minha invenção, uma das minhas invenções principais para esta vida, para existir. Aí a minha família falou, ele está maluco, com razão. Porque naquela época, hoje talvez não seja mais assim, porque as tecnologias estão mudando o mundo. Se você não fosse médico, engenheiro ou advogado, tudo era inferior. E como eu ia fazer psicologia e não medicina? Está maluco. Só que eu inventei psicologia para a minha existência para cuidar da minha loucura. E poder estar hoje aqui com 62 anos. E talvez mais depois. Né? E essa foi a invenção que eu fiz diante daquilo que é oferecido e esperado. Contrariei a família, contrariei um paradigma e me sinto bem com essa escolha e com todo o trabalho que deu para isso. E
não tenho vontade de me aposentar. Talvez porque eu não tenha chefe imediato, né? A figura chata que cobra a presença, ou a instituição para eu prestar satisfação, essas coisas eu não tenho. Eu tenho, o meu chefe é o mercado. Se me procuram, se confiam em mim, se não confiam, é esse a minha chefia e a minha responsabilidade de cumprir horário, de estudar até hoje, de fazer um monte de coisas que deem conta eticamente do meu fazer. Então, esse seria o exemplo. Pode ter outros, quer dizer, claro. Então, parar um movimento ou um relacionamento faz aquilo deixar de existir. Pode estar ali, mas não tem existência. Assim como existe socialmente, hoje, o conceito dos invisíveis. Quais são os invisíveis? Aquelas pessoas que você deixa de dar existência, você nem reconhece o movimento delas. Isso no corpo é o quê? O membro ficou esquecido. Ou porque teve um processo neurológico de lesão, ou porque ficou sem a circulação sanguínea. Aí você tem o quê? Uma parte que deixa de ser do eu. Você começa a achar aquilo estranho, ou esquecido mesmo. Esqueceu ali. Quando você vai lembrar, é quando você precisa usar, e que aí a perna não vai, porque ela está esquecida. E aí você lembra que ela existe e vai fazer o quê? Movimentos para ela ter movimentos. Voltar a ter movimentos. Oi? Sim, pode ser fisioterapia para lesões temporárias mais graves, né? Mas eu digo assim, essa coisa esquecida é a dormência, né? A qualidade, e aí, o adormecido, né? A qualidade de uma vida é a maneira ou modo desta vida mover-se em um sentido. Isabel falou que eu falaria de qualidade, né? O tempo todo estou falando, mesmo que eu não fique focando. Qualidade de vida, qualidade de vida. Estou falando disso também. Estou falando daquilo que não é mecânico, que é subjetivo, né? Então, a existência é subjetiva, a vida é objetiva, concreta. Por exemplo, vida vegetativa. Eu meço isso, mas que subjetividade tem ali? É o sentido dado à vida. Então, tem a ver a qualidade com o sentido dado. Essa qualidade pode baixar se o sentido é dado pelo outro, pelo obrigatório, pela pura sobrevivência, pelo trabalho repetitivo, né? Andou? E essa existência pode ser, essa qualidade da existência pode ser satisfatória e prazerosa, satisfatória ou prazerosa também, ou se eu faço a escolha perto daquilo que é meu. Quanto mais perto tiver da invenção que eu falei, né, mais qualidade tem a minha existência. Então, pessoas, por exemplo, que fazem uma profissão e seguem uma profissão porque isso agrada a família, o pai, etc. e tal, isso baixa a qualidade de vida, porque não é da invenção do sujeito, não é da invenção daquele ali. Alguém inventou e deu. É sempre assim, todas as invenções estão aí. Mas se eu adoto isso perto dessa minha possibilidade criativa e inventiva, isso aumenta a qualidade da minha existência. Se não é assim, se é porque e só porque o que o outro deu é imperativo, né, aí baixa a minha qualidade de existência. A pessoa que teve uma profissão, vamos supor, imperativa. Agora, após aposentado, ele pode ser reflexivo e resgatar isso.
certo? Por exemplo, no meu caso, eu sou futuramente, eu já pedi minha aposentadoria, certo? Então, estou aguardando. Então, assim, é interessante que eu tenha vários projetos. Por exemplo, um projeto que talvez para uma pessoa seja uma bobagem, por exemplo, aprender inglês, aprender matemática. Então, hoje, eu pegar o meu caderninho e ir lá estudar matemática, porque eu gosto de matemática, sempre gostei, me realizei, mas que tinha ficado lá atrás. Inglês, a mesma coisa, que eu quero falar fluentemente. Então, ficou lá atrás, entendeu? Então, isso seria esse projeto que a gente deve ter para se aposentar. Você usou duas coisas aí. A primeira foi pode. O imperativo, ele tira o pode, né? Porque é obrigatório, aquilo vem de fora. Então, quando você consegue construir um espaço existencial em que existe o pode, aí você cria. Cria e escolhe. E não importa, nada ficou lá atrás. Está aí. Está aí agora quando você dá o pode. Se você não dá o pode, deixa de existir. Porque o que ficou lá atrás já deixou de existir. Você está dando existência agora. Voltando aqui a essa questão da inventividade do pode. É preciso que a gente tenha, né, num polo. Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo gráfico do outro slide, que foi o slide da trajetória, né, dos modos de fazer a trajetória. Num lado, a gente tem a falta, o buraco, a incompletude. Isso é uma coisa que a gente precisa admitir, que nunca que a gente vai ficar redondo, nunca que a gente vai ficar completo. Então, isso daí permite com que a gente invente, que a gente vá buscar, né, através da nossa capacidade inventiva, né, pensada, que a gente vá buscar, nesse espaço subjetivo, criar modos de existir. E ver como constrói ou como encontra, porque mesmo que você encontre, não vai encontrar pronto. Então, você vai encontrar algo que você vai levar, vai ter o trabalho do lado de fora, né, ou no mundo da concretude, onde isso está. E, se não estiver, como é que eu também boto algo e invento lá? Então, por exemplo, alguém falou do exemplo, né? Chiquinha Gonzaga, na insatisfação dela, existencial, ela encontrou um modo de existir e botou no mundo concreto a possibilidade de ser a primeira mulher maestro ou maestrina. Não havia esse objeto construído da mulher maestrina. Havia, sim, a possibilidade de se ser maestro, mas não para a mulher. Então, ela pegou e construiu a mulher maestro no mundo. Teve um trabalho maior de ser a pioneira. O pioneiro é aquele que vai, no espaço vazio, construir o objeto onde ele vai se relacionar para ter existência, para se dar existência. Então, modo. O modo é também uma posição no espaço, e as posições têm seus modos. É somente duas maneiras de dizer a mesma coisa. Modo é uma posição no espaço-tempo. Ali a pessoa... Eu não sei fazer essas coisas. Então, alguém tem que fazer isso para mim, eu pago, ou eu peço e fazem, e às vezes ficam falhas. É uma posição no espaço-tempo, né? Então, nós temos, basicamente, duas posições no espaço-tempo, estruturalmente falando, que é a posição passiva e a posição ativa. A posição passiva, que tem uma provocação, alguém se movimenta para mim no espaço-tempo. Essa posição passiva é a posição do bebê e da criança, porque a criança não cabe nada mais do que demandar. Ela tem esse direito. Então, os direitos da criança é você defender esse direito de estar na posição passiva. Mas ela tem também um dever, que é sair dessa posição passo a passo, tempo a tempo. Então, a provocação aqui já é para nós, me incluindo, né? Quem vai cuidar do velho?
Porque a gente tem na nossa cultura essa fantasia de que o velho será cuidado. Bem, num dado momento, sim, se não morrer de repente. Mas quando? Quando isso começa? Essa é a provocação que a gente tem que fazer. Por isso que eu disse, nem sempre essa palestra será uma coisa assim, me ajudou muito, mas me incomodou também. Porque essa pergunta, e aí, quando é que isso começa? Vai depender muito da nossa genética, claro, da cultura em que a gente está, mas também desta possibilidade inventiva de estar se dando um movimento para existir. Aí vão entrar muitas coisas, né? A nossa teimosia, que pode ser uma coisa a nosso favor, mas a nossa teimosia também pode ser uma coisa contra nós, como, por exemplo, eu já morava em minha casa já há muitos anos, quando eu recebi a notícia de que meu pai ia ser atropelado. Ia ser e não foi. A notícia foi essa. Olha, seu pai, minha mãe me ligou, o fulano daqui, que mora aqui na rua, disse que seu pai ia sendo atropelado por um ônibus na esquina do Engenho Velho de Brotas. Aí eu tive que ir lá e dizer para ele, olha, meu pai, você pode sair, mas agora você vai sair acompanhado. Olha o pode aí. Pode desde que. Isso pode, sim. Isto pode, não. Porque eu não quero receber a próxima notícia de que você foi atropelado. Agora ia sendo. Depois, olha, seu pai foi atropelado. Por quê? Porque ele já não tinha cálculo de espaço-tempo, cálculo de distância. E como ele tinha um caseiro, eu disse, você sai com o caseiro. Eu não vou sair com babá, a teimosia. Ele disse, aí você não sai. Esse é o pode não. Se sair de babá, pode sim. Então tem aquela coisa, até quando vai dirigir? Até morrer e morrer de batida, ou vai refletir, né? Ou matar alguém, como já aconteceu? Esse caso aqui está na posição indecisa. Qual é, né, o momento do sim e do não, do pode sim e do pode não? E, num dado momento, muitas vezes a teimosia é para não experimentar que nisto eu preciso de amparo. A gente teima para isso, para que a nossa autonomia seja sempre aquela que eu tive. Mas isso, o corpo é inexorável, ele vai tirando a autonomia. E isso precisa ser negociado com o que a gente vai ver depois dos recursos. Então, o que eu ofereci para ele, para o pode sim, foi, agora você vai usar o recurso do caseiro lhe acompanhar, ou qualquer outra pessoa da família. E a gente teve um embate, ele ficou zangado comigo, mas tem uma hora que a gente vai virando o pai do pai, né? Então, nessa hora, quem estava educando ele a medir o espaço-tempo era eu, porque minha mãe não tinha essa força. Então, ligava para mim, para eu ir lá fazer, como diz naquele desenho animado do Dick Tracy, alguém tem que fazer esse trabalho sujo. E era eu. A outra posição é a posição... Bem, nessa posição passiva também, é essa que a gente fica. Não, eu vou ficar aqui esperando que os netinhos venham. Eu vou ficar aqui esperando dias melhores. Dias melhores virão. Essa é uma posição passiva do adulto e do idoso. A posição ativa, eu me movimento para mim no espaço-tempo. Faz lembrar a autonomia do adulto. Quer dizer, se eu tenho uma demanda, quem toma conta desse processo sou eu. Essa é a posição do adulto. Aquilo que eu desejo, seja lá o que eu desejo, que eu deseje, tem um efeito. E esse efeito é da minha responsabilidade. Se eu vou ficar satisfeito ou insatisfeito, é uma questão que me compete. Mas, no entanto, existem recursos. Algumas pessoas aqui estão de óculos. Isso é um recurso. O óculos não enxerga por vocês. Vocês enxergam através do óculos. Então, o óculos é um recurso. E, assim como tem o recurso do óculos, depois a gente vai falar de outros.
a bengala, o caseiro, o cuidador, a cuidadora, a empresa responsável por aquela viagem, a empresa responsável por aquele transporte. Mas sou eu que tenho que ir e demandar daquele recurso, desde que eu tenha e continue desejando, que é aonde se origina o movimento. Quando a gente não inventa e repete na limitação, aí vem o prejuízo. Por exemplo, que pode ser por uma falta de cálculo. Eu li uma matéria sobre a morte daquele Gugu, que foi só falta de cálculo. Ele calculou mal e a pessoa que fez a matéria, que é geriatra, falou, bem, a maioria das mortes, da causa mortes do idoso é o cálculo da possibilidade de equilíbrio. Então vem o quê se você perde o equilíbrio? A queda. E a queda traz uma consequência que pode ser fatal ou uma lesão que aí você vai cair na posição infantil. Você vai ficar dependendo do movimento do outro para lhe dar existência. Então, tem que ser, o que a gente tem que abrir para pensar é isso. Eu quero correr o risco de ficar nessa posição de depender do movimento do outro para me dar existência ou negociar a minha limitação aqui e agora e continuar tendo existência e um outro tipo de autonomia que não é mais aquela que acabou. A provocação é esta. É sempre o espaço aberto, abrir um espaço diante do limite. Ou estar aberto para abrir espaço para o limite. Aí você abre espaço para a invenção. De ver qual é o recurso que você vai usar. O Uber, não dirijo mais, ando de Uber. Tá, ótimo. Na prática, né? Aceitar manter-se insatisfeito, faltante, mas não transformar isso em demanda para o outro. Isso quando a gente vai ficando inoperante de uma maneira precoce. Eu já não quero mais isso, já não quero mais aquilo, então eu só saio se minha filha me levar. Né? Eu estou esperando aqui meus filhos para me levar ao cinema. E os outros idosos? E o Uber? Né? E o amigo? Né? Que, para eu não ir sozinho e não cair, porque pode ser que eu tenha um problema de tensão arterial baixa, e aí ela baixa de repente, eu não sei, eu caio e bato a cabeça e estou sozinho. Mas se eu estiver com um amigo, aquilo ali já tem uma outra dimensão. Isso é uma coisa importante, o uso dos recursos, porque, inclusive, o recurso sendo o outro, o amigo, né, aquele outro próximo que eu transformo em pessoa importante e próxima, né, porque é preciso que a gente vá deixando de ser aceite, não ser chato. Porque tem essa coisa, hoje em dia eu só faço o que eu quero. Hoje em dia eu não tolero não sei o quê. E isso vai afastando as pessoas as possibilidades de você estar diante ou junto, né, de pessoas que são diferentes nisso ou naquilo, mas que são pessoas que podem estar com você. E hoje está na moda, né, por questões de gênero, por questões políticas, as pessoas dizendo, não, eu não tolero, aquela pessoa deixa de existir no meu círculo, e ela não é tudo, aquilo não é tudo dela, aquilo é só uma coisa que eu não suporto. Ou fuma, eu não suporto que fume, mas e daí? É só isso? Ela virou um ser fumante ou ela é um ser que fuma? Falando de recursos, e na nossa idade é muito comum, que leva ao isolamento, este recurso que está aqui. Muitas pessoas, quando ficam idosas, perdem a capacidade de escutar. Se eu tirar estes dois aparelhos aqui, vocês podem gritar e xingar todas as gerações, que eu vou ouvir algum barulho, mas não vou escutar. Então,
Existem recursos que são altamente importantes. E se tiver alguém na família de vocês, deixa para lá, e se isolando, pode levar o otorrino, que ele está perdendo a capacidade de escutar e não gosta de ficar, você falou o quê? Você falou o quê? Para evitar isso, a gente vai se isolar. E as duas coisas são consideradas coisas de velho. Perguntar mais de uma vez o que é que você falou é coisa de velho. Eu não quero ser velho. Aí eu não pergunto. E a outra coisa é usar o aparelho é coisa de velho. E aí eu não uso o aparelho porque não quero ser velho. Esse paradigma, né, quando você categoriza, categoria é importante, mas quando você categoriza e transforma a pessoa na categoria, fica pesado. É preciso relativizar as categorias que nós usamos. Categorias são mapas, mas mapa não é o terreno. Então, a categoria de uma pessoa não é a pessoa. Por isso, você pode usar recursos para cada categoria. Então, cuidei e agora serão responsáveis em cuidar de mim. Cuidado, cautela com isso, porque a gente tem isso, né? E tem gente que tem filho para ter futuro. Né? Uns dizem que é por causa do genro, outros é por causa da velhice. Eu adotei e tinha isso nas famílias antigamente. Né? O que eram os criados? Eram aquelas pessoas que não tinham muita oportunidade, tinham até fome e podiam morrer, que eram adotadas pela família, jovens, para serem os cuidadores obrigatórios, devedores, né, dos velhos no futuro. Isso já acabou. E também os filhos. Os filhos não devem a existência deles aos pais, devem à vida. Porque os pais, de qualquer forma, permitiram que eles tivessem corpo e sustentaram essa condição. Mas a existência não. Por exemplo, você que gosta de exemplo, as minhas duas sobrinhas, filhas do meu irmão, não moram no Brasil. Uma mora na Tasmânia. São 18 horas de avião para chegar a Salvador. E a outra mora na Flórida. Que casou. Primeiro, ela morou nos Emirados Árabes, como dançarina do ventre de uma companhia brasileira. E depois, ela se casou com um australiano, não gostou, separou, encontrou um americano e gostou dele, ele dela, ela se casou e foi morar lá. Né? Até dizer assim, mas ali é pertinho que são 10 horas de avião, né? E não sei quantos dólares de passagem. Então, ele vai ter que inventar alguma coisa para a velhice, porque não vão ser as filhas. E os países não vão dar cidadania a ele, porque ele está velhinho. Até ele não está, ele é mais novo do que eu, mas vai ficar. Né? Então, desse paradigma de que existia uma família que dava conta do idoso, para um outro paradigma que a gente tem que construir uma nova família, um novo agrupamento para existir na velhice. E aí é importante deixar de ser chato, porque a gente fica chato. Né? Cristaliza. Então é importante a gente ter movimento e abrir espaço na existência para essa construção e essa possibilidade de não transformar os outros em volta em categoria. Categoria é uma coisa que o outro tem, ele não é a categoria. Então, eu posso não gostar da categoria fumante. Então, se faz um acordo. Olha, quando você estiver do meu lado, você não fuma. Ou então, quando você estiver do meu lado, eu saio e você fuma. Mas assim, eu não tenho um amigo fumante, porque eu não suporto fumante. Mas... E aí eu não suporto isso, não suporto aquilo, não suporto nada, não suporto ninguém, não suporto nem a mim. Né? Quando eu me olho no espelho, que foi que fez a madrasta da Branca de Neve, quando o espelho contrariou ela, quebrou ele. Né? Dessa posição, para continuar inventando, usando a capacidade imaginativa para tentar dar conta de suas próprias faltas
ou existência. Inventar movimentos, relações possíveis diante dos limites. Só a repetição do que a gente já falou, né? Dos limites do corpo, tempo e do contexto, espaço. Porque também a gente não vai mudar o mundo, né? Então tem os limites do contexto do mundo, de onde a gente vive. E essa possibilidade que fez Chiquinha Gonzaga, nem Mato Grosso, quando que naquela época, um homem podia subir no palco, cantar e dançar daquele jeito e fazer sucesso. Ele inventou um espaço no palco para um personagem que não existia. Chiquinha Gonzaga também inventou. Então, nós temos que fazer um balanço. Isso não está pronto, não posso dizer aqui, trazer, olha, é assim, assim e assim. Que é liberdade versus segurança, autonomia versus dependência. Isso, quem quiser ler isso melhor, tem um livro chamado Mortais, de Atul Gawande. É um americano que escreve de uma maneira americana, então ele é bem romanceado para ficar interessante, e eles ganharem mais dinheiro, e o livro virar best-seller, mas tem um conteúdo interessante, né? Eu estou fazendo essa crítica porque tem gente que não vou ler, não, porque é americano. Olha aí, categoria. Né? Ou então dizer assim, não, esse jeito é igual o de Paulo Coelho, eu não vou ler, não. E perde o conteúdo. Que ele trata justamente disso. Ele trata desse equilíbrio da idade, que é autonomia, né? Liberdade, segurança, autonomia e dependência, e a questão da morte. Se vai ter cuidados paliativos ou você vai passar pelo padecimento do moribundo, porque eu não quero morrer ou eu não quero que aquela pessoa morra. Então, eu vou dando adrenalina, eu vou tentando não sei quantos tratamentos, aí eu faço traqueostomia e boto respiração extracorpórea, e o sujeito já não está mais ali, mas está vivo, tá, porque está então basta para mim, né? Ele trata disso e passa por isso, inclusive com o pai dele com câncer e tal, tarará. E mesmo você lendo o livro, você não vai achar agora eu sei o que fazer. Não. Cada caso é único. E cada caso vai ter o seu acerto e o seu erro. No erro vem o prejuízo, no acerto vem o bom resultado. E aí, nessa questão de ver qual é a minha medida, qual é o meu pode sim e o meu pode não, usar os recursos de complementação. O outro me completa. Olha, meu pai, você vai sair desde que você saia com o caseiro, porque você não está mais calculando as distâncias no espaço-tempo e o ônibus passa por cima de você. O recurso é o caseiro, é o pode sim com o caseiro e pode não sem o caseiro. Como posso existir para além e com esse limite? Qual a coisa nova? O para além é a coisa nova, mas o limite tem que estar ali, visto. Eu não ouço, que é um bom recurso esse aí, porque também quando você não quiser ouvir, você tira. Né? Às vezes é um momento, no caso você é homem, uma esposa chata, que está naquele momento chato, desliga. E se for a mulher e o marido chato, é a hora de desligar, e aí fica... Eu não estou nem ouvindo. Depois, quando eu ver que o movimento da boca parou, eu ligo de novo. Né? É um recurso. Desde que o mestre começou a fazer a palestra, ele começou vida, relacionamento, relação e movimento. Pego esta realidade e jogo na vida do servidor público que está na ativa. Ele tem entidade, colegas, os amigos e tem os que são os públicos, o contribuinte com quem ele se relaciona na atividade específica padronizada, que é a do preposto do fisco. Ele sai, no momento que encerra a atividade, e entra na existência.
na vida. Agora que eu não conto com a repartição, que esqueceu de mim, não tem com o público contribuinte, que eu não vou mais me relacionar com ele, tenho meus amigos, tenho a família que é permanente, mas tem um detalhe: eu passeava em casa e morava no trabalho. Agora eu estou indo para casa porque vou ficar mais tempo. A família está preparada para me receber, tolerar o dia todo com minhas demandas e minhas exigências? É uma realidade que o aposentado ou o aposentando tem que prepare-se para essa nova realidade. Aí vem a arte, que é a invenção. É hora de inventar. Inventar o quê? Minha existência. Então, eu tenho que inventar a mim mesmo de novo. Um novo modo de existir. Né? Eu recebi uma charge dizendo assim, a primeira vítima do coronavírus, de morte no Brasil, foi um homem, depois de 40 dias de quarentena em casa, tomou uma machadada na cabeça. É mais ou menos o que você está falando. Eu sei de um caso também de um homem que bebia, né, e parou de beber. Parou de beber, começou a trabalhar no pequeno negócio da família. O que foi que a mulher começou a fazer? Comprar bebida. Que é para... Aquilo ali ela nem sabia o que estava fazendo. Ela só não queria aquela coisa chata do lado dela. Porque aquele casal não inventou um modo suportável de viver junto. Tanto tempo. E também é realmente muito difícil, né? É bom ter trabalho, é bom ter espaços, é bom ter outros vínculos, é bom ter outros objetos de relação, para que a gente não fique esperando tanto de uma pessoa que não vai dar aquilo que a gente está esperando. Então vem a arte. O que é a arte? É o atributo da fluidez, da saída da prisão, da forma ou da forma. Abrir espaços, retirar o ou e colocar o i. A arte é isso. Pode sim e pode não. Depende do contexto, depende do momento, depende da condição. Encontrar novas possibilidades de dar existência ao si mesmo, a partir do que tem agora, do que está posto. Então, a arte é isso. A arte é sempre que você criar um novo, é a arte. Até o próprio cientista é um artista, porque ele traz um novo, algo que não existia antes. Se a gente ficar no ou, não inventa. Com o i é que você dá a possibilidade de que aquelas duas realidades que estavam ali tragam uma outra possibilidade. Alguns pensadores de hoje em dia, eles acham que a arte é a saída para o drama da humanidade. Porque nós temos um drama que a gente vive em conflito. E a arte é a possibilidade de sair do conflito, de criar uma terceira possibilidade de existir. O tempo todo, isso que eu estou falando, são mudanças de paradigma. O que é paradigma? São pensamentos, crenças, hábitos cristalizados que fazem a gente acreditar na existência daquilo como um modo de existir. Então, para você mudar o modo de existir, tem que mudar o paradigma. Como, por exemplo, eu não vou fazer nenhum trabalho, não me aposentei porque eu não vou ganhar nada. Vai ganhar, porque você vai ganhar o movimento, que é a base da vida. Ganhe ou não ganhe dinheiro, você ganha vida ao se mover. E pode ser através de um trabalho voluntário, como pode ser também através de sair, dependendo do seu dinheiro, viajando pelo mundo, passeando pelo Brasil, né? É movimento também. Então, o paradigma que a gente precisa mudar é de efeito para causa da história de sua própria existência. Inventar sua biografia de vida dada para vida inventada. Ou seja, sempre tem um espaço onde sou eu, onde ali eu invento, ali eu crio uma possibilidade.
da posição passiva para a posição ativa na história, aquela que eu falei lá no outro slide. Fazer uso do atributo da inventividade. Achar que tudo que está na vida, para mim, eu posso inventar. Que eu estar na vida, eu posso inventar. Eu posso ter uma possibilidade de criar uma coisa nova. E tenho que fazer a defesa disso, porque o outro não sabia da existência do que eu inventei. Então, cabe a mim também negociar essa invenção no mundo. De vida dada para a existência inventada. Viver dá trabalho ao vivente. Como falei da arte, toda alma é uma artista. Ou seja, todo mundo tem a possibilidade de fazer a sua invenção. E hoje nós estamos cada vez mais diante disso. Invenções, invenções e invenções. Né? Invenções de novas tecnologias, que estão trazendo coisas, né, que a gente tem que aprender. Outras a gente não quer. Ou não quer aprender, ou não quer usar. Por exemplo, eu não quero usar Facebook, não uso, pronto, acabou. Mas eu sei que ele existe, que se eu estivesse trabalhando com determinadas coisas, o Facebook seria útil para mim. Hein? Mas essa ainda pode, tem uma hora que não vai poder. Né? Por exemplo, para eu fazer propaganda de mim, eu tenho um caminho que não é o do Face. Me rendi ao site, porque minha tia, que tem 86 anos, que trabalha com site, que sabe trabalhar com todas essas ferramentas infinitamente mais do que eu, achou que eu devia ter um site, e eu me rendi e recebi o presente da minha tia, eu tenho um site. E ela fica me pedindo para alimentar o site. Eu, tá bom, tia. Fica enrolando ela. Então, praticamente, isso seria: o sujeito é responsável, a posição é ativa, e isso significa que está implicado em sua existência. Do outro lado, nós temos o mundo, a sociedade, as instituições, ou seja, o contexto que a gente vai ter que negociar essa implicação nossa na existência. E aí vem dispor de ofertas, de possibilidades, de movimento existencial para que os sujeitos possam servir-se delas. Quer dizer, isso aqui é um todo, que eu dividi em dois polos, mas esse sujeito aqui precisa também influenciar a sociedade para ela dispor do que ele usar. Por exemplo, existe aqui em Salvador apenas uma empresa chamada Acesso Fácil. Estou até fazendo propaganda dela. É uma empresa que tem umas coisas uns transportes chamados doblô, que tem elevador. Então, você contrata a hora de lhe pegar, de pegar a pessoa que você está na sua casa, que não pode se locomover, porque você sabe que botar uma pessoa de cadeira de rodas no carro, ter um carro que pegue aquela cadeira, né, dá mais trabalho. O que é que esse carro vem? Vem na hora que você contratou e você vai pagar, e não é muito baratinho, mas tem pessoas que podem. Tem um elevador, o elevador pega a cadeira, bota dentro do carro, da doblô, eles passam os sistemas de segurança, a cuidadora vai junto e você pode ir. E eu tenho uma pessoa que eu dou esse tipo de assistência, de acompanhar ela de vez em quando nos lugares, e eu nunca dispenso a cuidadora, porque a cuidadora sabe de detalhes que eu não sei. Então, esse é um recurso que está aí no mundo e que poucas pessoas sabem. Aqui tinham 3, faliram 2, por falta de demanda, né? Por falta de invenção. Aí, assim, a pessoa de cadeira de rodas não pode andar na rua em Salvador porque é tudo esburacado, né? Não tem acessibilidade, e porque tem escada, e porque tem buraco, né? Principalmente, o que mais tem. Há o perigo, né, de a pessoa estar na rua, numa cadeira de rodas, e pessoas que não têm nenhuma sensibilidade atacar aquela pessoa, roubar a bolsa, levar o celular, os documentos, o que for. Então, esse tipo de recurso é um recurso que precisa, para ele existir, precisa que o sujeito solicite, porque a oferta já está aí. Outra é você chegar numa empresa, por exemplo, de turismo, e dizer: olha, eu quero isso. Agora junta 2, 3, 4, 5, 10, vai lá e diz: nós queremos isso, preparem isso aí para a gente e nos vendam.
E não ficar assim, oh, mas ainda não inventaram uma coisa assim, uma viagem para não sei onde, um passeio. Se você chega lá com um número de pessoas que justifique aquela compra, eles inventam o produto para vender. E isso tem a ver com estar implicado na existência. E sair daquela posição de espera isso, espera aquilo, nesse mundo não tem, meus netinhos não vieram, e essas coisas. Então, para terminar, isso aí seria, digamos assim, uma sugestão de cardápio para a vida. Quais são os objetos que nós podemos eleger para nos dar movimento, que nos dá existência? Então, nós temos a solidariedade. Pode haver, e é importante que hajam serviços voluntários. Ou você cria, ou você entra numa instituição que você confie que já exista. E que já tem, porque necessidade não falta. Mas se você não valoriza que isso tem um valor de existência, você não vai fazer, porque não vai ganhar nada. E não vai ganhar porque não entende que o ganho está em se mover. Cultura. Consumir. Por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem empresas que levam as pessoas para o teatro. A empresa compra, a empresa vai pegar em casa e leva para o teatro. Se tiverem 10 pessoas que chegarem para uma empresa de turismo e disserem assim, olha, a gente quer esse tipo de serviço, invente aí essa história. Inventa, e você vai poder consumir cultura. E, se não for desse modo, você pega o Uber com um amigo, com uma amiga. Religiosidade também é outra coisa que nos dá movimento, que dá sentido, que dá o que fazer, que dá uma ação, porque a vida é sustentada num fazer. Então, se você vai a um templo qualquer religioso, lá tem um fazer. Ou religiosidade que é mais ampla, você pode fazer em casa a sua meditação, a sua oração, a sua reverência, o que for. Ludicidade e lazer, ou seja, o sabor, porque não é só labor. É sabor. Sabor é como sorvete. Por que você toma sorvete? Porque eu gosto de sorvete. E por que você gosta de sorvete? Porque o sorvete é bonzinho. Não tem explicação. A coisa fica redonda. O sabor é isso. Então, são coisas que a gente pode fazer para brincar. Jogar buraco, grupos e outros jogos, e passeios, e viajar. Por que você gosta de viajar? Porque eu gosto de viajar. Tem gente que diz assim, porque eu conheço os lugares e eu fico sabendo das coisas. Mas tem gente que não vai saber de nada. É só porque gosta dali, do cenário. Família também é uma coisa que a gente tem que ver que está mudando, mesmo que a gente não queira, a configuração. A família não é mais a mesma, a família agora pode ser fraterna. A família não é mais biológica. A biológica está com o tempo cada vez menor. Uma hora dessa aí no futuro, as pessoas vão parir e vão embora. Aí você dizia, que absurdo, né? Mas quanta coisa antigamente se dizia que é absurdo e hoje é o normal. Então, a família é fraterna, por isso que a gente tem que ter essa coisa de que o atributo não é a pessoa tem o atributo e eu não preciso me relacionar com o atributo e posso estabelecer regras de comportamento, de convivência para o atributo e não para a pessoa. Por exemplo, não vamos falar de religião, não vamos falar de futebol, não vamos falar de política. Ponto. Agora, eu não falo com você porque você é do Vitória ou é do Bahia. Já é transformar a categoria na pessoa, ou a pessoa na categoria. Trabalho. A gente nem precisa falar desse. Amizade, que é onde a família está se transformando, na família fraterna. E outra coisa, a arte, a contemplação. A gente pode chegar e dizer assim, olha, eu vou ver o pôr do sol. E pode ir um grupo de amigos assistir ao pôr do sol no verão. É a contemplação. E uma cachaçinha para dar sabor, para dar um speed. Porque todo mundo tem alguma coisa que tem que tirar sair do normal. Então, toma uma cachaçinha que dá o sabor e tira ali do normal. Outros fumam um baseado e
ver o mundo com mais cores, né? E que não é vício que eu estou falando, né? Então, é a complexidade que nos permite o movimento e a sustentação da existência em fazeres. Aqui tem 2 erros da pessoa que eu não corrigi, né? Foi um poema que eu fiz para focar essa questão da arte, né? No mundo, cada tempo e lugar tem o seu matiz, cada matiz o seu próprio tom. E o maior dom é poder colorir a vida que transcorre sobre a tela do mundo. Toda alma é um artista. Obrigado. Eu acho que a gente chega a uma idade que a gente tem que se preocupar que logo, mais tempo, menos tempo, nós vamos perder essa indumentária. E aí? Então a gente tem que buscar essa espiritualidade, porque nós somos seres eternos, a gente já sabe disso, isso hoje é científico, não é religioso. Então a gente tem que investir nisso também. Tem que investir. Hoje acho que a gente tem meios de saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então a gente já vai aprendendo a língua desse local que nós vamos habitar depois. E isso tem meios para a gente fazer isso, né? Então acho que tudo é uma perspectiva positiva. Se a gente acredita num Deus, se a gente é cristão, a gente tem que investir nessa realidade, que para mim é uma convicção. Então, só essa sugestão. Obrigado. Quando eu comecei o mestrado em família contemporânea, aí me apaixonei